Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá terminar o Klebsch Gordon. Você quer começar com suas dúvidas, Gabriel? Pode ser, sim. Eu ainda estou um pouco confuso, porque eu achei que eu tinha entendido, depois de estudar, não entendi. Isso é normal. É a parte do que é uma definição usual do cat mais, cat mais menos, cat menos mais. Você diz isso aqui. O que é isso aqui? Sua dúvida é isso? É essa? Sim. Então, bom, isso aqui, escrito numa notação mais ampliada, é 1/2 mais 1/2. Se é essa a sua dúvida, tá? Meio. Lembrando que a gente está pegando para escrever a nossa representação um conjunto completo de operadores que comutam, né? E para isso a gente escolheu o j quadrado e o jz. Ou s quadrado e sz, tanto faz. Então, esse cara aqui representa o alto valor de j quadrado, tá? Que a gente representa geralmente, né? Que tem autovalores do tipo j vezes j mais 1 vezes h cortado ao quadrado. E esse cara aqui representa o nosso jz, que geralmente não, tem autovalores m cortado. Tá certo? Então, esse cara aqui, se for, sei lá, j igual a 5, então m pode ir de menos 5 a 5. Tá certo? Como você sabe que o operador de criação, né, o operador escada mais e o operador escada menos, não mudam o alto valor do j, né, a gente mostrou que esses caras aqui formam, para cada j fixo, uma representação irredutível. Ou seja, sob rotações, você não mistura um cat de j, né, de j1 com j3/2 ou com j2. Esses caras não se misturam sob rotação. Então, do ponto de vista da representação, eles representam coisas diferentes. E por isso, geralmente, esse negócio aqui está fixo dinamicamente. Então, a gente não escreve esse pedaço aqui, justamente porque a gente sabe que ele é fixo. Então, a gente ignora esse pedaço e, naturalmente, esse aqui é a mesma coisa, a gente ignora esse pedaço também. Como no caso de spin meio, a gente só tem duas possibilidades, mais meio e menos meio, a gente não escreve o meio. A gente só escreve o sinal. E a mesma coisa aqui, a gente não escreve esse cara, a gente só escreve esse sinal aqui. Então, assim, se você quiser coletar um mínimo de informações que são realmente relevantes, seria simplesmente o sinal que aparece na frente do meio, que aparece determinando o alto valor do jz. Então é só isso. Era essa a sua dúvida? Sim. O Shankar escreve um jeito que eu achei bem ruim, na verdade. Ele coloca dentro do cat, ele escreve um cat só, aí coloca S1 igual a meio de M1 igual a meio. Isso ficou um pouco confuso para mim. Eu achei que o M1 poderia ter valor 0, mas não era, é só mais ou menos J. Mais ou menos J, isso. Tá. Na verdade, ele pode ser mais ou menos J e todos os caras mais 1, menos 1 intermediários possíveis. Mas como no caso de meio não tem ninguém, então é só mais ou menos J. Perfeito. Tá. E isso é o que a gente chama de 4... Tá, acho que talvez... Esse é o spinor. 4 vetores que formam a base do produto. Isso. Tá. Porque aqui você tem dois elementos de base, você tem 2 elementos de base, então 2 vezes 2, 4. É aquela continha que a gente fez na aula passada. Tá? Tá claro para todo mundo? Então, pessoal, a gente fez a continha na aula passada para determinar isso aqui, né? Que a gente tinha aqui uma representação tipo J1, produto 1J2, era igual ao quê? Diz se vocês entendem isso aqui. Então, essa aqui é uma representação J1 mais J2, soma direta, uma representação J1 mais J2 menos 1, soma direta, a última que é a representação J1 menos J2, lembrando que a gente está escolhendo sempre J1 maior que J2. Né? Então a gente fez essa conta, a gente contou quantos elementos tem aqui, basicamente, né, a gente mostrou que esse cara aqui mostrou não, a gente já sabia, 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1, né? A gente mostrou que se a gente contar os graus de liberdade aqui do lado direito, dá a mesma coisa que isso aqui.
Mas a gente fez mais que isso. Não só isso, a gente mostrou argumentativamente como que não aparece, por exemplo, duas representações desse tipo. Né? Porque, por exemplo, para aparecer duas representações desse tipo, a gente precisaria ter um autovetor com M igual a J1 mais J2, mais de um autovetor com M total igual a J1 mais J2. Mas a gente só mostrou que existe um. Né? Então, se existe uma representação desse J aqui, J1 mais J2, então a gente sabe que vai existir duas com J1 mais J2 menos 1, que foram aqueles dois casos que a gente viu também. E aí a gente foi mostrando que isso aí, digamos, completava todos os possíveis vetores que apareciam. E aí, para confirmar, para fazer uma checagem secundária da coisa, a gente contou o número de elementos de base aqui e viu que esse número é igual a esse número aqui, em dimensão. Certo? Então, veja, no sistema visto como um sistema total, né, quando você tenta olhar, por exemplo, o momento angular total do sistema, o produto de dois caras com momento angular J1 e J2 vai poder ter todas essas possibilidades aqui. Ou seja, se eu tiver spin meio com spin meio, eu posso ter quanto? 1 e eu posso ter 0. Tá certo? Que foi o que a gente viu. Mas se eu tiver 1 e 3, vai ter 4, 3, 2, 1, né? E assim por diante. Professor, baseado nisso, o senhor pode revisar um pouquinho da equação 15.1.11 do Shankar, que é aquele que faz a normalização, aquele, isso é uma normalização, mas tem um fator de normalização, que ele fala que o cat mais menos, somado com o cat menos mais, dividido por raiz de 2, ele vai ter um momento de spin igual a 1. E aí ele faz a mesma coisa trocando o sinal, então o cat mais menos, menos o cat menos mais sobre a... Isso a gente fez na aula passada, dá uma olhadinha lá, porque senão a gente não vai conseguir fechar o conteúdo hoje. Mas a gente vai fazer uma coisa... A gente vai fazer a mesma coisa no caso geral, então, tranquilo. Tá? Lembrando, então, aqui que... uma outra maneira de escrever isso aqui é dizer que o J1 mais J2 é maior ou igual a J, que é maior, né? Isso aqui é igual a J, que é maior ou igual a J1 menos J2, tá certo? E que meu M, se eu pegar meu J total, meu M vai ficar aqui, não, isso, né? Menos J, tá certo? São todas as possibilidades aqui. Bom, agora vamos tentar representar isso de uma forma gráfica, que fica mais fácil para a gente entender como que a gente vai construir esses caras. Porque agora eu meio que argumentei, agora a gente vai tentar construí-los na prática, certo? Bom, quem é o primeiro cara que nós temos aqui? É o J1 mais J2, J1 mais J2. Por que a gente começa com esse cara aqui? Lembra, isso aqui representa J e esse cara aqui representa N. Tá certo? O que foi que a gente argumentou na aula passada? Vocês lembram? Não, né? Esse cara aqui é o M máximo que eu posso ter. Lembra que a gente pegou essa representação aqui, ó, e a gente aplicou o J total Z e a gente viu que dá M1 mais M2. Só que o M1, ele está aqui de, o M1 ele está aqui de menos J1 até mais J1. E o M2, mesma coisa. Se eu somo os dois, o maior número que eu posso ter é J1 mais J2, não tem outra opção. E eu só posso obter isso de uma combinação possível. Tá certo? Então, esse cara aqui, ele fica bem definido se eu simplesmente disser que esse cara aqui vai ser igual a J1, J1, J2, J2. Aqui é a representação do produto, tá? E aqui da soma direta. Você vê que aqui, como a gente está trabalhando com mecânica quântica, eu poderia escolher uma fase maluca qualquer. Mas eu não estou escolhendo. Estou escolhendo que essa fase é igual a 1. Certo? Então, essa é a primeira parte das convenções necessárias para a formulação disso aqui. Certo? Essa convenção não mudaria nada físico, tá? É só uma maneira... se convenciona porque se duas pessoas usarem convenções diferentes vão ter resultados aparentemente diferentes, mas não são.
Então a gente usa a mesma convenção sempre para não ter esse tipo de ambiguidade, tá certo? Bom, então ó, a gente começa com esse cara aqui. J1 mais J1, J1 mais J2. Só repetir esse cara aqui da frente, tá? Esse cara já está bem definido. Agora, uma vez que eu tenho esse cara bem definido, o que eu posso fazer para obter os outros? Como é que a gente faz para obter? Eu quero obter os outros M's possíveis aqui. Esse primeiro está bem definido. Não tem dúvida mais sobre ele. Uma vez que eu fixei a fase aqui para ser igual a 1. Como é que eu encontro os outros valores de M para esse valor de J? Lembra, esse cara é J e esse cara é M. Eu aplico J menos. Exatamente. Então aqui você vai diminuir J e aqui você vai diminuir M, tá? Você vai aplicando o J menos total. Você aplica o J menos total, você obtém o J1 mais J2 e aqui J1 mais J2 menos 1. Tá certo? E aí você pode fazer isso aqui à vontade. Não tem mais ambiguidade nenhuma. O J menos ele é totalmente definido. Uma vez que você sabe quem é esse cara aqui, todos os outros dessa coluna estão determinados unicamente, com a aplicação do operador escala. E você vai chegar no último cara aqui, que vai ser J1 mais J2, vírgula, menos J1 mais J2. Então veja, uma coluna está resolvida. Essa coluna aqui. Né? O problema é o seguinte, eu quero ir para um cara... Deixa eu ver... É porque, deixa eu apagar ali em cima para poder escrever. Então veja, essa coluna é a coluna da representação J igual a J1 mais J2. A próxima coluna que eu quero é a coluna do J igual a J1 mais J2 menos 1. Tá certo? Não tem ninguém com esse cara não tem nenhum vetor com esse M aqui. O primeiro vetor que ele tem é com esse M aqui, que é o J1 mais J2 menos 1, porque ele é J igual a J1 mais J2 menos 1. Tá certo? Então eu preciso determinar quem é esse cara aqui. J1 mais J2 menos 1, J1 mais J2 menos 1. Tá certo? Agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente sempre pega primeiro pelo M. E a gente fala, bom, quem são os elementos dos vetores produto que tem esse M aqui? Lembra, né? Então vou escrever aqui em cima de novo. Vai ser o J1, J2 menos J1 menos 1, vírgula, J2, J2, ou o J1, J1, J2, J2 menos 1. São duas maneiras diferentes de eu ter o mesmo M. Tá certo? Então esses dois caras aqui precisam de alguma forma serem combinados para formar esse cara aqui. Tá? Mas eu sei que esse cara aqui ele está numa representação de J total diferente dessa aqui. Então ele tem que ser ortogonal a esse cara. Esse cara eu já sei. Ele vai ser uma certa combinação desses dois caras aqui, porque eu vou aplicar o J menos nesse aqui. Então eu aplico o J menos nesse cara aqui, encontro esse cara aqui. Agora eu sei que uma outra combinação linear desses caras aqui tem que ser esse cara aqui. Tá certo? Essa combinação linear tem que ser normalizada e tem que ser ortogonal aquele cara lá. Tá certo? E aí eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Tá certo? Mas por enquanto vamos continuar. Então uma vez que eu faço isso aqui, eu vou ter que botar mais uma convenção para fechar essa representação. Eu obtenho esse vetor. Só que no momento que eu tenho ele, o que eu faço para obter os outros? Aplico J menos. Então, eu vou aplicar aqui, aí vai ter J1 mais J2 menos 1, J1 mais J2 menos 2. Isso vai descendo até chegar aqui, esse cara aqui não tem, né? Que vai ser o J1 mais J2 menos 1,
menos J1 mais J2 menos 1. Que é 1 acima desse cara aqui. Então, você está vendo que a coisa vai fechando tipo uma ponta de flecha. Certo? Esse cara que só aparece no maior J, depois aqui ó, só vai até de N, né, de J total menos 1 até menos J total menos 1, né? E isso vai funilando para cá. Tá certo? O que acontece daqui para frente? Quando eu for procurar agora a representação do J igual a J1 mais J2 menos 2. Eu vou precisar agora encontrar quem são esses caras. O que eu faço? Eu vou procurar o M primeiro. Aí eu vejo quantos caras tem esse M aqui. A gente fez essa conta na aula passada, são 3. Né? Menos 1, menos 1 e menos 2. Peraí, 3 mesmo? O menos 2, pode ser menos 2, pode ser menos 2 e pode ser menos 1, menos 1. Isso, então são 3. Tá certo? Então, eu tenho 3 possibilidades, só que eu tenho 3 vetores que têm esse mesmo valor de M. Só que eu já conheço um deles e já conheço o outro. Desculpa. O outro. Eu conheço esse aqui, J1 mais J2. O J1 mais J2 mais com M, J1 mais J2 menos 2. Eu conheço esse e eu conheço esse. Tá certo? Esse último cara aqui vai ser uma combinação linear dos outros, vai ser uma combinação linear desses 3 possibilidades do produto, tá certo? Que seja normalizado e ortogonal a esse e esse. Né? São 3 coeficientes, eu termino com essas 3 condições. Exceto por uma fase, eu já determino então quem é o próximo cara aqui, que vai ser o meu J1 mais J2 menos 2, J1 mais, o que eu fiz aqui? Menos 2. E aí, calculo com J menos todos os outros. Acabou. É isso. Tá certo? Se eu seguir esse conjunto de equações para cada um e as convenções, eu fecho totalmente os meus coeficientes. Certo? Só para ter certeza, então, o termo que tem o J1 mais J2 menos 2 na primeira coluna, com o termo que tem J1, J2... Sempre ando M, isso. Ou seja, o mesmo M aqui, o mesmo M aqui. E o mesmo M aqui. São 3 caras. E a gente viu que eram os 3 caras que a gente... As 3 possibilidades que a gente tinha. Não eram iguais as 3 possibilidades, mas a gente tem 3 possibilidades de formar esse M aqui. Então, naturalmente, esses 3 caras aqui vão ser, cada um, combinações lineares e ortogonais diferentes desses mesmos 3 vetores. A gente vai fazer essa continha, mas basicamente o J-, você pode pensar nele agindo aqui, né? Só que ao mesmo tempo que ele age aqui, você sabe que ele pode ser escrito como J1 menos mais J2 menos. Aí ele age acolá. A gente usa essas duas coisas para encontrar a fórmula. A gente vai fazer isso agora, tá certo? Bom, só para dar um exemplo disso aqui, o caso meio, botando nesse formato aqui, a gente tem primeiro, esse cara aqui, que é o J1 mais J2, que é 1. Então, na coluna do 1, a gente vai começar com esse cara que vai ser o 1, 1, tá certo? Só que quem é o 1, 1? É o único cara do produto que tem M igual a 1. Quem é o único cara do produto que tem M igual a 1? É o mais, mais. E essa é a fase que a gente chama de Condon-Shotley. Condon é outra coisa. Tá?
Essa é a convenção que a gente está usando. Vou botar um 1zinho aqui. Vocês entendem essa notação aqui, pessoal? Isso aqui é o aumento angular total, 1 com M1, que é escrito como o produto do meio mais. Certo? Bom, como que a gente obtém um próximo? Lembra que a gente fez na unha, né, da outra vez? A gente botou aquela matriz, aí a gente diagonalizou a matriz, viu que um autovetor tinha J1 e o outro tinha J0, aí a gente separou, botou... Agora a gente vai usar aquela técnica que eu acabei de descrever ali, tá certo? Então a gente vai aplicar o S- nesse cara aqui, 1. Tá certo? Só que eu sei que isso aqui vai ser igual ao quê? A gente vai pegar aquela... Lembra daqueles coeficientes C menos e C mais? Então, se você calcular aqui, vai dar meio H cortado 1, 0. Tá certo? Mas não é isso que eu quero. Eu quero esse cara aqui em termos desses caras aqui. Então eu vou pegar o lado esquerdo agora aqui e vou abrir e vou escrever assim, ó. Esse cara aqui vai ser S1 menos mais S2 menos, aplicado no 1, mas o 1 é o mais. Então fica aqui, mais. E eu sei que isso aqui é igual a raiz de 2H cortado, 1, 0. Tá certo? Agora eu já estou me aproximando do que eu quero, porque do lado esquerdo eu tenho coisas do produto, e no lado direito eu tenho a representação da soma direta. Basta eu dividir por isso aqui e aplicar os meus operadores aqui. Tá certo? Então, o que acontece quando eu aplicar S1 menos aqui? Aqui, ó. S1 menos aplicado nesse vetor. Quanto é que vai dar? Não, porque, lembra, vocês têm que lembrar, isso aqui é o operador no espaço do produto dos operadores. Quando a gente escreve só o 1zinho aqui, está implícito que esse cara aqui, esse 1 menos, lembra? Esse cara aqui, ele é definido como o S1 menos só da primeira dimensão, da primeira entrada, produto tensorial e identidade da segunda. Tá certo? Então esse cara atua aqui e a identidade atua aqui. Mas esses dois não tem que atuar tipo simultâneo também? Eu estava imaginando. Não, é distributivo. A gente mostrou isso lá no começo do curso. Essa expressão aqui é igual a S1 aplicado nisso mais S2 aplicado nisso. Né? É distributivo. Você pode distribuir. Deixa eu fazer um chuveirinho aqui. A gente aprende no segundo grau. Ou eu aprendi, pelo menos, né? Porque se chamava segundo grau. Então, quando você aplicar aqui, vai ficar menos mais, menos. Tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci. Acho que tem um... Deixa eu ver se eu botei aqui, só pra gente... Cadê o C? Eu não botei, cara. Que burrice. Vocês têm, por acaso, aquele valor do C menos? Eu acho que eu lembro de cabeça. Deixa eu ver se eu lembro. É alguma coisa assim, ó. C menos de J M é igual... Isso. H cortado, raiz, aí tinha uma coisa assim, J... mais menos mais M, e aqui J mais menos M mais 1. Você lembra específico a tabela aí dentro de uma raiz, parênteses, dentro da raiz J mais M, aí no segundo... Ah, tá, é o J menos M mais 1. Tá, então é isso aqui que eu escrevi. Isso, então vê se vale para o mais também. Isso. Então, olha aqui. Quando eu aplicar no mais e aqui for JJ, então dá 0. Porque eu não posso subir para cima de JJ. Né? Eu não posso para ter JJ mais 1. Né?
Subir para cima, eu falei, está rindo, né? Eu percebi. Eu não posso ir acima do JJ. Então tá. Bom, então agora a gente pode calcular esse cara aqui, tá? Quem são os coeficientes que vão aparecer aqui? É a mesma coisa. Né? A gente tinha aqui o menos, então é mais aqui. Então é J meio com meio dá 1. E aqui vai dar meio menos meio mais 1, que é 1 também. Então fica só o H cortado. Tá certo? Isso. Então fica só H cortado aqui. Tá certo? Que é igual a isso. Raiz de 2, H cortado, 1, 0. Tá certo? Agora é só fazer uma resolução simples aqui. A gente conta que 1, 0 vai ser igual a isso aqui. Né? Ou seja, a gente vai dividir, vai ficar 1 sobre raiz de 2, mais menos, mais, menos, mais. Lembra de que a gente chegou nisso e falou, por que o cara simétrico, por que o cara com mais é o que tem spin 1 e o cara com menos é o que tem spin 0? Eu não consegui dar uma boa resposta para isso. Mas aqui a gente conseguiu deduzir aplicando o operador escada em vez de fazer aquela resolução da matriz que a gente tinha discutido na outra aula. Tá certo? Isso está claro, pessoal? É um procedimento razoavelmente simples, tá? É mecânico. Tanto como eu falei para vocês, isso aí está implementado em todos os computadores. Mas é importante entender. Somente que frequentemente você não vai conseguir usar as implementações presentes no computador. Você está fazendo um algoritmo complicado de cosmologia, que você precisa calcular esse negócio aqui, porque você tem uma decomposição do spin na esfera, porque é a polarização do fóton que você está medindo no céu e tal. Só que dentro da sua aplicação especificamente, calcular esses coeficientes de um jeito ou de outro fica muito mais caro computacionalmente. Então, se você entende como isso aqui funciona, você fala, não, pera um pouquinho. Então, em vez de eu calcular todos os coeficientes à mão, eu vou calcular esses aqui e depois vou aplicar essa regra de recursão acolá para calcular os outros, porque aí eu já integro isso no algoritmo e aí fica mais barato. Então, assim, não é porque tem implementado que o problema está resolvido. Isso é uma coisa que você aprende rapidamente em física computacional, é que você precisa saber resolver o problema, porque frequentemente você vai ter que resolver o mesmo problema de formas diferentes, porque ele vai se encaixar diferentemente em cada problema, em cada aplicação. Certo? Bom, agora como é que a gente vai fazer para encontrar o próximo cara da nossa coluna, né? Lembra? Esse aqui é a nossa como é que diz? Nosso diagrama aqui, né? A gente acabou de encontrar o 1, 0 do diagrama. Agora a gente quer encontrar o próximo cara, que é o cara do spin 0. Só tem um elemento na representação, que vai ser o 0, 0. Tá certo? E como é que a gente faz para obter ele? A gente vai fazer o seguinte. O meu 0, 0, ele vai ser dado por uma combinação de todos os vetores que tem M0. Né? Seguindo exatamente aquele diagrama que a gente tinha antes. Quem são esses caras? Vai ser o mais, menos, mais, beta, menos, mais. Tá certo? É aquela mesma coisa que eu acabei de falar antes, só que a gente está fazendo na prática. Certo? Bom, a gente sabe que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 1, ou seja, esses caras são normalizados. Isso tudo está claro, né? Beleza. E a gente sabe que isso aqui tem que ser ortogonal a esse cara aqui. Né? Então como é que a gente faz isso? A gente fala que o 1, 0 é ortogonal a 0, 0. Ou seja, esse cara aqui é igual a 0. Mas isso aqui é o quê? Ó, mais menos, mais menos. E aqui, mais menos, menos, mais menos, menos mais, mais menos, menos mais. Então vai ser o produto desse com esse e o produto desse com esse cara aqui. Quanto é que dá isso aí? Quanto dá? Alfa mais... Pô, tá difícil, pessoal? Sobre raiz de 2. Tá certo? Naturalmente, alfa é igual a menos beta. Ou beta é igual a menos alfa, como você preferir. Tá certo? Bom, mas olha aqui, já é uma coisa que a gente queria. Porque quando eu botar aqui beta igual a menos alfa, eu boto beta igual a menos alfa, boto alfa em evidência, vai ficar alfa multiplicando 1 menos, mais menos, menos, menos mais. Menos mais. Tá certo? Né? Ou seja, agora eu já sei que 0, 0 vai ser igual a alfa que multiplica mais menos, menos, menos mais. Tá certo?
Agora, se esse cara é igual a menos esse, então eu sei daqui que 2α ao quadrado é igual a 1. Tá certo? Bom, a solução aqui é fácil, né? A gente sabe que alfa é igual a quanto? Mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Aqui é alfa ao quadrado, não é módulo de alfa ao quadrado. Tá certo? Então, isso simplifica a nossa vida, a gente só tem mais ou menos aqui. Ok? Pronto, a gente tem agora esse cara que vai ser assim, mais ou menos 1 sobre raiz de 2, mais menos, 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 mais. Certo? Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Deixa eu lembrar. Isso. O produto desse cara aqui... Como é que é? Eu vou falar dessa convenção no caso geral, mas eu queria lembrar dela aqui para ficar mais concreto. Porque a gente tem que escolher o mais aqui, tá? A convenção é escolher esse mais aqui. Como é que eu... Isso, é só uma fase, é só uma fase. Mas a gente tem que ter uma maneira bem definida de encontrar esses caras. Deixa eu lembrar aqui. Próxima coluna, alfa, beta, que eu vou fazer de novo aqui, o sinal. Ah, tá. O sinal é definido por... Isso. O sinal é definido assim, tá? O produto do 0... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é ao contrário. O produto do... Esse cara aqui, maior, com o do lado diminuído 1, que é esse. A gente vai rever isso daqui a pouquinho. Com esse que a gente acabou de encontrar, é maior que 0. Tá? A gente sabe que esse cara é o mais menos, a gente não tem dúvida. Agora esse cara aqui é dado por essa expressão aqui. Tá certo? Então isso aqui a gente já viu que vai ser mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Se isso aqui tem que ser maior que 0, significa que eu tenho que selecionar o mais aqui. E é assim que a gente fixa esse mais aqui. Tá certo? Agora que a gente viu o caso do spin meio, que a gente já tinha visto de uma maneira matricial, agora a gente pegou a fórmula geral, e aí a gente pegou a fórmula geral e aplicou por causa do spin meio, a gente vai fazer a fórmula geral agora. Tá certo? Porra, apaguei justamente o que eu não queria apagar. Aham. A gente encontrou os elementos da base da soma em termos dos elementos da base do produto. Essa transformação de espaço é o mesmo espaço vetorial, só que da base da soma para a base do produto, que é definida pelos coeficientes de Clebsch-Gorlin, que é basicamente os coeficientes que ligam essa transformação. Certo? Então, caso geral. Então, a gente começa pelo caso que a gente quer encontrar o J1 mais J2, o J1 mais J2. Tá certo? Aqui, a gente começa com um ótimo barulho aqui para ajudar a gente, com a convenção da fase de Condon-Shortland, tá? Que vai ser dada por o meu J1, J1, J2, J2, tá? Lembrando, aqui é a base do produto, tá? E aqui é a base da soma direta. Isso aqui tá claro? Beleza. Então, para a gente encontrar todos os caras aqui, é só aplicar o J-. Mas aplicar o J- é trivial, a gente não tem dificuldade com isso, tá? Então eu vou mostrar só o próximo e vou mostrar como encontra a cabeça da próxima entrada e aí depois é só aplicar o J- e assim por diante, certo? Então como é que fica aqui? Fica J- aplicado dos dois lados, tá certo? Então eu aplico o J- dos dois lados, vai ficar assim, J1 mais J2, J1 mais J2, e naturalmente a gente pode fazer o seguinte, esse cara aqui vai ser H cortado, aí aquela formulinha que a gente tinha lá, tá? Vocês podem olhar, vai ver que vai dar isso aqui.
Tá certo? Aqui J1 mais J2 menos 1. Certo? Então, isso aqui, base do produto, base da soma ainda. Tá certo? Mas agora eu pego o lado esquerdo e escrevo em termos da base do produto. Tá certo? Então vai ficar assim. J1 menos mais J2 menos. Tá certo? E isso aqui vai estar aplicado no meu J1, J1. Agora aqui a fase de Condon Shortley está aqui, tá certo? J1, J2, J2. Alguma dúvida até aqui? É a mesma coisa, só que aplicado no lado direito aqui. Certo? Agora eu tenho o meu C aqui, agora tem que só tomar cuidado que o C está aplicado numa representação de J igual a J1 e esse aqui numa representação de J igual a J2. Certo? Enquanto aqui ele está aplicado em uma representação de J igual a J1 mais J2. Por isso que o coeficiente é esse. Certo? Quando você fizer a continha, você vai descobrir que isso aqui vai ser igual a... Cadê? Eu já escrevi de uma vez. H cortado, raiz de 2 J1, que multiplica J1 menos 1, J2, mais H cortado, 2 J2, J1 J2 menos 1. Tá certo? Lembrando, o mais aqui vem do fato de que aqui é mais. Tá certo? Tudo tranquilo até aqui? Só para você está aplicando o J menos com a direita daquela primeira equação. Né? Isso. E eu reescrevi o J menos como a soma dos J menos de cada uma das representações. Certo? Bom, se eu agora pego esse cara, boto no lado esquerdo aqui e divido por isso, eu obtenho esse cara. Certo? Então, eu vou ter o seguinte. A da soma, J1 mais J2 J1 vai ser igual a H cortado aqui, vai embora. Então esse cara está no denominador e esse cara está no numerador. Tá certo? Então vai ficar assim. Raiz de... Aí tem um 2 aqui, corta também, tá? Fica J1 mais J2. E aqui vai ficar J1 menos 1, J2, certo? Mais e aqui J1 J2 menos 1. Tá certo? Então a gente acabou de encontrar quem é o segundo elemento, ou seja, o segundo elemento com o menor, o segundo maior m, tá certo? Da representação J1 mais J2. Tá certo? Na próxima coluna a gente quer encontrar o J1 mais J2 menos 1, J1 mais J2 menos 1. Que foi o que a gente acabou de fazer para o caso de spin zero. Certo? Só que a gente sabe que esse cara aqui, ele vai ser como? Ele vai ser m igual a J1 mais J2 menos 1, que pode ser m1 igual a J1 menos 1 e m2 igual a J2, ou m1 igual a J1 e m2, que alguém já tinha visto antes, né? Igual a J2 menos 1. Tá certo? Ou seja, a gente sabe que isso aqui vai ser igual a alfa, e aqui vai ser J1 menos 1, J2
J2, tá? Eu diminuí o M da primeira entrada e no beta eu diminuo o M da segunda entrada. J1, J1, J2, J2 menos 1. Tá certo? Beleza, a gente sabe que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 1, tá certo? Deixa eu ver o que mais. E agora a gente pega o produto desse cara aqui com esse aqui, para encontrar quem é alfa e beta, certo? E como é que fica isso, pessoal? Quando eu faço esse produto e falo que é igual a 0, eu vou ter esse produto com esse cara aqui. Então vai ficar, quem está com o J-1 é o J1 aqui no numerador, tá vendo? E quem está com o J2-1 é o J2 no numerador. E aqui quem está com o J-1 é o alfa, certo? Então fica como isso aqui? Fica alfa, que multiplica raiz de J1 mais J2, mais beta, raiz de J2, J1 mais J2 igual a 0. Tá certo? Bom, como é que a gente resolve isso aí? Exatamente. Como é que a gente fez outra vez? A gente escolheu o beta em termos de alfa, né? Então fica como? Beta é igual a menos alfa, que multiplica raiz de J1 sobre J2. Tá certo? Se eu substituir isso aqui, o que eu obtenho? Oi? Tá. Ó, passa o alfa para cá, multiplica por isso, divide por isso. Tá? Ok, então agora a nossa combinação vai ficar assim. Esse cara vai ficar aqui assim. Alfa, que multiplica J1 menos 1, J2, J2. E aí onde apareceria... desculpa. Aqui vai ficar raiz de J1 mais J2, tá certo? E aqui vai ficar assim, J1 menos 1, J2, menos, aí o que vai aparecer? O beta, só que o beta tem um J1 sobre J2. Só que o beta está multiplicando, cadê? Peraí que eu estou fazendo alguma besteira aqui. Oi? O que eu pensei provavelmente está errado, então a gente tem essa equação que é uma vida da normalização. Quer dizer, segue do que veio pelo. Não, é que eu botei. Desculpa, é que eu botei esse negócio aqui tá errado, tá? Eu me adiantei em relação a outra coisa. Era só alfa mesmo. A única coisa que eu obtive é quem é beta em relação a alfa. Não tem por que eu botar isso aqui. Tá certo? Então esse cara aqui vai ficar assim, ó. O alfa ficou em evidência, mas aqui ficou raiz de J1 sobre J2. Tá certo? E aqui era só o número 1 multiplicando, tá? Isso aqui. E aqui é o J1, e aqui é o J2 menos 1. Tá certo? Só que esse cara tem que ser normalizado. Certo? Então o que você tem? Eu tenho aqui alfa ao quadrado mais o beta ao quadrado, só que beta ao quadrado é alfa ao quadrado J1 sobre J2, tem que ser igual a 1. Tá certo? Como é que fica isso aqui? Alfa ao quadrado dividido por 1 sobre 1 mais J1 sobre J2. Deixa eu ver, é isso. Né? Que vai ser igual a J2 dividido por J1 mais J2.
Eu estava me adiantando que eu lembrava do resultado. Só que trocou, tá? Então vamos lá. O J2 é isso, eu tiro raiz e aí eu tenho mais ou menos, tá? Eu estou escolhendo o alfa e beta positivo, que é parte da convenção. Então, o que eu obtenho? Qual o sinal? Tá. Alfa quadrado? Tem que ser isso aí mesmo. Né? Então, como é que fica aqui o meu, esse cara aqui? Que é o J1 mais J2 menos 1, MJ1 mais J2 menos 1. Vai ficar mais ou menos. Aí veja, o meu alfa está multiplicando essas duas coisas aqui. Eu botei o mais ou menos de fora e entrei só com esse termo aqui, tá? Que é a raiz desse cara aqui. Só que esse aqui é a raiz de J2 sobre J1 mais J2. Quando multiplicar esse cara aqui, vai cortar o raiz de J2 e vai sobrar o raiz de J1, tá certo? Então vai ficar assim. Mais ou menos, raiz de J2, J1 mais J2. Aqui vai ficar o nosso J1 menos 1, J2, J2. E aqui vai ficar menos. E agora troca, né? O J2 corta com o J2 no denominador, daqui. E sobra o J1 aqui em cima. Então trocou e ficou raiz de J1 dividido por J1 mais J2. J1, J2, J2 menos 1. Tá certo? Então, só de definir esse sinal aqui. O que a gente escolheu? A gente escolhe sempre aquilo que eu falei para vocês. O J1, cadê você? Tá aqui. O J1, J2 menos 1, produto com esse cara aqui, com J1 mais J2, J1 mais J2. Tá certo? Ou seja, a gente quer que o produto desse cara aqui com aquele cara ali seja positivo. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Peraí, eu acho que eu errei. Vocês estão com o livro aí? Eu acho que eu troquei alguma coisa aqui. É isso aqui que a gente tem? Vê se o menos 1 está aqui ou se o menos 1 está aqui. Para o que tem o J2 aqui. Viu? Quem tem J2 no numerador, ele tem o menos 1 no da esquerda ou no da direita? No da esquerda. Ah, então tinha escrito errado, tá, pessoal? A conversão é essa aqui, ó. J1 menos 1. Ele está com um negativo ele. Você não confia em você mesmo? Obrigado. Isso. O J1 está com... Ah, não, é aqui mesmo. Aqui eu mesmo. Eu que me enganei. Não, estava tudo certo. Estava tudo certo. Não tinha errado nada não, é aquela convenção mesmo, tá? Você quer que o produto com o cara diminuído na esquerda, tá? J1 e aqui... Isso. J2 menos 1, produto que é positivo. Mas quem é esse cara aqui então? Veja, J2 menos 1, é esse cara aqui que é o beta, que é esse cara aqui, ó. Certo? E eu quero que isso seja positivo. Então eu tenho mais ou menos
Com menos, dá menos mais, então eu preciso escolher um menos ali para que aqui tenha mais. Certo? Então, quando eu aplico a convenção, fica menos aqui. Tá certo? E aí você obtém justamente o que está no livro, que é J1 sobre raiz J1 sobre J1 mais J2, que multiplica J1, J1, J2, J2 menos 1, menos esse cara aqui. Tá certo, né? Vocês estão fazendo uma cara estranha? Ele estava confuso com o pessoal do livro, realmente está invertido. Mas É porque eu escrevi na ordem diferente. Eu fiz tudo certo, só que eu escrevi esse cara aqui primeiro e depois aquele, enquanto o livro começa escrevendo os outros dois. Por isso que eu achei que estava errado, mas estava certo. Certo? Deixa eu ver que era isso. Rapaz, dá trabalho fazer essas continhas. A prova vai ser basicamente fazer isso aí para J5 mais J7. Todos eles. Mas isso é a prova repetida, né? Fácil assim. Exatamente, imagina. Então tá. Então, pessoal, agora que nós sabemos que a gente tem uma técnica para reescrever a base do produto na base da soma, a gente vai definir o que são os coeficientes de Clebsch-Gordan, tá certo? Bom, imagina que você tem um cara que é o seguinte, você tem J, M, que é isso que a gente está escrevendo aqui o tempo todo, tá? Esse aqui é o J, esse cara é M. No caso, para que isso fique bem definido, a gente tem que dizer que essa base da soma veio de qual produto ela vem. Por que a gente tem que fazer isso? Porque veja o seguinte, imagina que você está somando J1 igual a 2 com J2 igual a 2. Então você pode ter 4, 3, 2, 1, 0. Todos esses caras vão ter lá. De momento angular na base da soma. Tá certo? Só que se eu estiver somando 1 com 2, em vez de 2 com 2, eu vou ter 3, 2 e 1. Tá certo? O 1 aparece nas duas. Ou seja, o 1 da base da soma pode vir do produto de 2 com 2 ou do produto de 2 com 1. Tá certo? Então, se eu escrevesse se eu escrevesse uma base dizendo somente quem é o J total da soma e o M total da soma, estaria ambíguo porque eu não saberia dizer de qual produto eu estou me referindo. Tá ok? Por isso, na anotação dos coeficientes de Clebsch-Gordan, a gente escreve explicitamente. Como a gente está fazendo antes, estava explícito que a gente estava usando sempre J1, J2. Então, não tinha ambiguidade. Mas como agora a gente vai escrever o produto, os coeficientes em geral, a gente vai botar aqui dizendo que esse cara vem de J1 e J2. Ou seja, esse é o cat que representa a base da soma que vem da decomposição do produto da base J1 com J2. Tá certo? Tá ok? Beleza. Bom, sei de que base do produto ele vem, eu posso usar o fato de que a base do produto é uma base completa e escrever a identidade aqui. Identidade vezes J, M, J1, J2. Mas quem é a identidade? É a soma de todos os elementos da base. Certo? Quem são todos os elementos da base? Soma de J de M1 de menos J1 a J1, soma de M2 de menos J2 a J2, do que? De J1 M1, J2 J1 M1, J2 M2 e tudo isso aqui aplicado em JM, que vem de J1 J2. Tá certo? Ou seja, agora eu sei que se eu conseguir calcular esse produto interno, eu sei quem são os coeficientes que relacionam a base do produto com a base da soma. E esses são os famigerados, que é o coeficiente de Clebsch-Gordan. Oi?
Como assim uma coisa Como nova? assim mais uma identidade daí, né? Tá. É porque isso daí é que nem partição da identidade, né? Isso. Eu não entendi sua dúvida até agora, mas se você quiser reformular, fica à vontade. Bom, então agora a gente só precisa, a gente já sabe como calcular esse cara aqui. Esses coeficientes vão ser justamente todos aqueles raiz de J1 sobre J1 mais J2, com mais, com menos. Esses caras todos vão ser justamente os nossos coeficientes de Clebsch-Gordan, tá certo? Outra coisa, no caso, como as pessoas quando foram escrever isso aqui ficavam, né, meio cansadas de escrever tantos J's e M's, o que eu falei para vocês aqui, a gente tira, tá certo? Na hora de escrever o coeficiente. Então, quando a gente vai escrever o coeficiente, a gente vai escrever assim, ó. J1, M1, J2, M2, o coeficiente seria isso, né? Com o meu J, M, J1, J2. Tá certo? Então, para não ter que aparecer J1 e J2 dos dois lados, a gente simplesmente redefine esse símbolo assim. J1, M1, J2, M2, JM. Tá certo? É só mais uma convenção, tá certo? Ok. Então a gente tem algumas propriedades que são interessantes. A gente tem J1, M1, J2, M2, produto JM é diferente de zero se e somente se J1 mais J2 menor ou igual a J, menor ou igual a J1 mais J2. Certo? Isso a gente já sabia. Então, isso aqui é o que a gente pode pensar que já é uma seleção. Digamos que eu estou pegando um elemento de matriz, uma matriz S de um espalhamento, e eu estou pegando justamente, eu sei que eu tenho um estado que é um átomo, um modelo, um estado ligado, tá, de partículas, e eu estou vendo que entrou esse estado ligado, alguma coisa aconteceu com ele e decaiu em outras duas coisas. Então, eu posso me perguntar como que decaiu. Tá certo? Isso aqui já vai me dizer que eu só vou encontrar, diferente de zero, esse produto, ou seja, eu só vou encontrar estados aqui que satisfaçam essa condição. Tá certo? 2. J1, M1,
nesse caso, é o CODATA. O CODATA tem um grupo internacional que faz esse controle, né? Pega o conjunto de todas as constantes fundamentais da física e organiza numa tabela de forma consistente. É um trabalho seríssimo, super importante e bem difícil, né? E aí, agora a velocidade da luz é uma constante que a gente tira da nossa cabeça, a gente escolheu aqueles números arbitrariamente, a gente define as outras em termos dela. Bom, é um negócio de metrologia super complicado. E aí você pega parte delas. Aí tem um outro grupo, que é o NIST, que te dá basicamente um banco de dados que você pode fazer uma pesquisa nele. Fala, eu quero saber qual é o nível, qual é a diferença dos níveis de energia do átomo de estrôncio do nível tal para o nível tal e tal. Aí eles vão ter lá o valor em eletronvolt ou em massa de não sei das quantas e tal. Você vai lá e obtém essas informações. Você faz tipo pesquisas específicas, né? Ou você manda baixar o tabelão e se vira depois, entendeu? Pena que acabou a bateria do microfone, eu não reparei, cara. Bom, sei lá, vi. Então, vamos fechar aqui o que eu queria fechar da parte de, digamos, momento angular, que eu acho super interessante, principalmente que vocês estão também interessados em relatividade geral, mecânica, relatividade restrita, ver a relação dessa brincadeira toda aqui com tensores, né? Porque a gente fala de tensor, e tensor basicamente vem do produto tensorial, isso é o tensor da relatividade geral ou restrita, vem do produto tensorial de representações de 3 dimensões. Tá certo? São representações de spin 1. A gente sabe agora, 3 dimensões só pode ser spin 1, que é m-1, 0 e 1. Então aquele vetorzinho que vocês aprenderam lá, desde mecânica 1, né, o x-chapéu, y-chapéu, z-chapéu, nada mais é do que uma das representações do grupo de rotação. É a representação irredutível de spin 1. Tá certo? E as outras representações? Qual a relação que elas têm com aqueles tensores que a gente viu lá? Diz aí. Se eu pego um tensor de segunda ordem, T e J, tensor de inércia. O que tem dentro do meu tensor de inércia? Do ponto de vista do grupo de rotação. Isso é spin 1 mais spin 1. Não é? A gente não acabou de ver que isso aqui é a base do produto. Isso é um produto tensorial. É o produto tensorial de uma representação de spin 1 com uma representação de spin 1. Dadas as regras que a gente viu aqui, quais são os momentos angulares totais que tem dentro desse tensor aí? Ou seja, opa, botei o ciclo no lugar errado. 1. Isso aqui é quanto? Lembra, é 1 mais 1, 1 mais 1 menos 1, 1 mais 1 menos 2. Então esse cara aqui é 0, 1, 2. Dentro de uma matriz tem um spin 0, um spin 1 e um spin 2. Quantos graus de liberdade tem o spin 0? 0. Porra, vocês estão de sacanagem. É 1, né, cara? E o 2? E o 1? 3, né? Menos 1, 0 e 1. E o 2? 5. Então, 1 mais 3 mais 5. Quantos graus de liberdade tem aqui? 9. Faz sentido na cabeça de vocês? Tem 9? Como que a gente representa esse cara aqui normalmente? Com uma matriz, né? Uma matriz 3x3 tem quantas entradas? 9. Então, a matriz que vocês estão brincando lá desde a mecânica 1, a álgebra, não sei o que mais vocês fizeram com matriz, nada mais é do que a soma direta de uma representação de spin 0 com uma de spin 1 com uma de spin 2. Ou de J0, J1, J2, para não falar spin, para vocês não acharem que tem alguma coisa relacionada com o spin mesmo, né? O spin físico. Não, calma, a gente vai ver mais coisa, tá? Agora, como é que você vê isso aqui? Olhando para a matriz. Me tira um escalar dessa matriz aí. Como é que vocês fariam isso? Mas se eu girar uma matriz,
O que acontece quando eu giro pego o tensor de inércia? Então tem lá um corpo, né, físico, e aí você mede a inércia em cada direção, tal. Se você gira esse negócio, essas componentes se misturam. Você não pode pegar uma componente só, porque ela não é escalar. Exatamente. T e J, delta e J, que é o traço é escalar. Então o traço desse cara aqui é o pedaço de spin zero. Certo? Então eu posso pegar agora e falar o seguinte, eu tenho meu tensor T e J menos T, que é o traço, tá? Delta e J sobre 3. Esse novo tensor aqui, ó, T linha e J, tem quantos graus de liberdade? É um tensor simétrico, é um tensor sem traço, né? Então, oi? Tem os mesmos 9, só que eu tirei o traço, né? Então é 8. Esse cara aqui tem 8 graus de liberdade. Agora, eu posso fazer alguma coisa mais com esse cara de 8 graus de liberdade? Porque ele satisfaz essa condição aqui, ó. O traço disso aqui é quanto? O traço disso dá T, o traço do delta dá 3, 3 sobre 3 dá 1, T menos T é 0. Então, um negócio tem 9 graus de liberdade e uma condição, uma equação, acaba ficando com 8. Tá certo? Então, esse cara aqui é uma matriz sem traço. Agora, uma matriz eu posso separar num pedaço simétrico e num pedaço antissimétrico. Se eu aplicar uma rotação, a parte simétrica não vira antissimétrica, e nem vice-versa. Então, eles são representações separadas do grupo de rotação. Tá certo? Então, eu posso escrever o meu T' e J como sendo o meu T' e J parte simétrica, mais o meu T' e J parte antissimétrica. Tá certo? A parte antissimétrica tem quantos graus de liberdade? Uma matriz 3x3 antissimétrica tem quantos graus de liberdade? 3, né? 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. São as únicas 3 combinações que você pode ter. Então esse cara aqui, ó, o traço dele já é 0, sempre. Então posso até tirar o linha daqui, tá certo? Então esse cara tem 3 graus de liberdade. Significa que sobrou quantos graus de liberdade para esse cara aqui? Esse cara é um tensor simétrico sem traço. Então, 1 está no traço, 3 está na parte antissimétrica, tá certo? E sobrou 5 aqui. Então, esse pedaço aqui, a parte simétrica sem traço da matriz, é o pedaço de spin 2. Por isso que a gente fala que a gravitação tem spin 2. Porque quando você propaga a gravitação, você propaga basicamente a métrica na folha. Você tem uma folha espacial, você tem uma métrica na folha, que é uma matriz 3x3. Tá? Você mostra que os graus de liberdade de spin 0 e spin 1, eles são resolvidos através de vínculos, eles não têm dinâmica própria, e que o único grau de liberdade que tem dinâmica é o pedaço de spin 2. Por isso que a gente fala que a gravitação, se fosse uma teoria de campos convencional, seria uma teoria de campos para uma partícula de spin 2. Que são esses 5 graus de liberdade aqui. Tem mais coisa, como o graviton, né, teria massa 0, então o número de graus de liberdade ainda fica reduzido, tá certo? Mas, bom, então tudo que a gente viu tem consequência direta em tudo que vocês já viram também, tá certo? A parte toda tensorial pode ser vista assim, tá certo? Deixa eu ver quanto que a gente consegue ver isso. Vai dar tempo. Então vamos lá, vamos formalizar um pouco mais isso aqui. Então vamos lá. O que acontece com um grau de liberdade escalar, do ponto de vista da mecânica quântica? Como é que o que vocês chamariam de um grau de liberdade escalar na mecânica quântica? Um observável escalar. Um observável na mecânica quântica é representado pelo quê?
Um operador, né? O operador em si, tudo bem, de certa forma os autovalores e os autovetores são o próprio operador. Mas a gente chama geralmente um operador de um observável, tá certo? Então, se você tem um operador S qualquer que, quando você fizer uma rotação no seu problema, ele não muda, né? Eu estou medindo sei lá, do ponto de vista da rotação, né? Estou medindo a energia do sistema. Se eu girei o meu sistema para cá ou para cá, a energia é a mesma. Então a energia tem que ser um escalar nesse sentido. Então se eu aplico uma rotação, o que acontece com S? Ele tem que ficar igual. Tá certo? Agora, se eu estou medindo agora o momento linear da partícula, eu sei que o meu operador físico, tá? Ele é um objeto complicadíssimo, ele é uma matriz infinita, contínua, ou uma matriz infinita, né? Mas eu sei o seguinte, se eu estou medindo uma partícula que está andando nesse plano aqui, tá certo? E eu giro meu plano para cá, né? E agora minha partícula mede nessa direção aqui, o meu operador que media momento aqui, vai medir agora só a projeção desse momento aqui, e o que media aqui, vai medir a projeção aqui, tá certo? Então eu sei que os operadores têm que satisfazer a mesma regra de rotação que a direção clássica do momento, tá certo? Ou seja, se eu tenho um momento aqui, operador, e eu giro, com uma representação unitária agora no espaço de Hilbert, só que eu estou girando P, o que tem que acontecer com o meu P aqui? Veja, isso aqui é um operador unitário no espaço de Hilbert, que pode ser decomposto com uma matriz infinita lá também, é um negócio complicadíssimo. Esse cara é um operador e esse cara é outro operador. Mas eu sei que, fisicamente, esse cara aqui, na hora que eu giro, não interessa quão complicada seja a representação aqui no espaço de Hilbert, esse cara tem que ser igual à matriz R aplicado na rotação no vetor P. Operador. Por isso que quando eu giro o meu sistema, eu posso dizer que o novo momento é a combinação linear do operador momento com certos senos e cossenos ali multiplicando. Tá certo? Então esse cara aqui são operadores vetoriais. Tá? Da mesma forma, eu posso ter... Bom, se isso aqui é verdade, se eu fizer uma rotação infinitesimal, o que aparece aqui? Quem são os geradores da rotação? Né? Esse cara vai ser igual a exponencial de I, J, um ângulo θ aqui, vetorial qualquer, sobre H cortado, e, né, U, que menos I, J, θ, sobre H cortado, e esse cara aqui vai ser essa matriz de rotação associada a essa rotação aqui, P. Certo? Só que a gente viu lá atrás, com bastante detalhe, que eu posso expandir esse negócio para θ pequeno. É fácil porque os geradores de rotação são fáceis, né? A gente sabe que são aquelas matrizes que tem menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, depende, né? Nos termos opostos à diagonal, certo? Então, se eu expandir esse negócio em primeira ordem, eu obtenho o quê? Eu obtenho PI, JJzinho, vai ser igual a I, H cortado, esse H cortado vem para cá, o I vem para cá, e H cortado soma sobre K de epsilon I JK, que são esses geradores que a gente estava falando, né? PK. Tá certo? Então, quando eu sei como se comporta o meu operador, se é um operador vetorial, eu automaticamente sei como é que é o comutador desses operadores com geradores de rotação. Que é dado por isso aqui.
Os senhores estão diminuindo essas exponenciais para chegar nessa outra linha? Isso. Foi aquela continha que a gente fez bastante lá para trás. Certo? Tá. Deixa eu ver aqui, está com pouco tempo, deixa eu ver até onde dá para ir. Não vai dar tempo de ver isso aqui não. Pessoal, eu queria ter chegado no teorema de Wigner-Eckart, mas a gente não vai conseguir chegar lá. Tá certo. Deixa eu ver o que dá tempo de fazer. Bom, como é que vocês estão de dúvidas? Porque eu acho que para a prova eu vou encerrar o assunto aqui, tá? Porque senão fica com pouco tempo para vocês estudarem para a prova da próxima sexta-feira, certo? Mas eu pensei em segunda-feira dar uma aula sobre teoria de perturbação, tá? Para vocês poderem pelo menos ver teoria de perturbação no curso, tá? Porque é muito importante, tá certo? Então é isso. Então acho que a gente pode fechar por hoje. Isso aqui eu não cheguei a dar muito detalhe, então não tem nada que eu conseguiria, talvez, pedir para vocês fazerem essa conta aqui, certo? Mostrar que, né, se o operador se comporta assim, então dá para você extrair dessa informação que o comutador desses caras aqui vão ser dados por isso aqui. E veja, aqui entra qualquer coisa, tá? Pode ser momento linear, pode ser vetor posição, porque no nosso vetor, no caso da mecânica galileana, a posição é um vetor, então ele também gira da mesma forma, entendeu? E se você tiver qualquer observável que seja vetorial, no sentido de que ele é medido em 3 direções e depende das direções, então ele vai ter a mesma regra de comutação com o J, tá certo? Então eu posso cobrar isso aqui, eu posso cobrar como é que esse cara, pedir para vocês deduzirem isso aqui, tá certo? E aí, claro, posso cobrar Krebs-Gordon em todos os assuntos que a gente abordou depois da segunda prova, tá certo? E é isso. É uma pena, mas não dá tempo não, isso aqui é longo. Tá certo, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa sobre prática burocrática? Substitutiva quarta-feira, sexta-feira a gente faz a prova desse assunto que a gente viu depois da segunda prova. Quarta-feira é um problema para mim. Pode ser de 10 e 15 em diante. Eu posso ficar até mais tarde. Assim, não preciso sair meio-dia, não. Posso dar 4 horas de prova se precisarem. Oi? De alguns, não de todos. Deixa eu encerrar aqui a gravação. A gente não precisa ficar discutindo isso.